E a operação organizada pelo Itamaraty de repatriação de brasileiros deve acabar neste domingo. Rodrigo Viga chega ao vivo com a gente aqui no Jornal da Manhã. Viga, muito bom dia. A 9ª aeronave decola de Tel Aviv rumo ao Rio de Janeiro. Quantos passageiros devem chegar, ser transportados? Eu acho que a gente vai... ele está ouvindo a gente agora, segundo a nossa produção. Barulho alto que aconteceu a gente ouviu avião. O avião chegando, mas o Viga não está conseguindo ouvir a gente. Parece que eu ouvi agora Viga? Um sinal da voz do Viga. Tá sem retorno. Ele não tá então daqui a pouquinho a gente volta esse último voo, porque agora o que o Itamaraty quer? Que as pessoas que estão lá, os brasileiros que estão lá, paguem suas passagens e voltem para o Brasil em voos comerciais. Ou seja, teoricamente esse deve ser então o último voo de Israel para cá, dessa operação voltando em paz. E isso que o Rodrigo vai trazer para a gente agora, desse 9º voo, quantas pessoas estão sendo transportadas e qual a expectativa agora. Daqui a pouquinho, então, ele fala com a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Deixa eu aproveitar, então, para ouvir o professor Manuel Furriela, justamente sobre a situação dos estrangeiros, professor, que tentam deixar o Oriente Médio e, em especial, a faixa de Gaza. No caso, aqui a gente vai mostrar a chegada dos brasileiros que estavam em Israel, mas com aqueles que estão na faixa de Gaza, e não só os brasileiros, mas cidadãos de outras nacionalidades. Há uma dificuldade muito grande de retirada da região, em especial por causa da postura, até aqui, bem pouco colaborativa do Egito, professor? Será que isso pode mudar a partir agora da chegada da ajuda humanitária, que a gente já noticiou aqui ao longo do Jornal da Manhã de hoje? Os caminhões estão entrando. Isso pode abrir caminho para que também seja resolvida a situação dos estrangeiros que querem deixar a região, professor? Bom, nós temos dois cenários, O primeiro cenário foi logo que o conflito começou, onde até mesmo de Israel as pessoas não podiam sair. Lembrando aqui que há uma estimativa de que cerca de 14 mil brasileiros vivem em Israel, e aí as operações da Força Aérea Brasileira, do governo brasileiro, foram fundamentais. Mais de 1.000 nacionais foram retirados de lá. E como agora já houve uma certa normalização em relação ao fluxo de voos e também a valores, porque naquele momento você tinha uma proibição de voos, então havia uma necessidade urgente e foi atendida da Força Aérea da FAB atender. E agora, neste momento, como já houve uma certa normalização de território palestino, as pessoas já podem, território israelense, melhor dizendo, as pessoas já podem transitar. Então a atenção fica, como você mencionou, naqueles estrangeiros, inclusive os nossos, que vivem na faixa de Gaza. E aí só existe uma saída, que é pela fronteira com o Egito, já que a fronteira com Israel, por conta, obviamente, do conflito entre as partes, não permite qualquer tipo de trânsito. Então, o que a gente tem agora aqui? Que aguardar propriamente Israel tomar a decisão de regularizar a situação ali na fronteira, mas principalmente do Egito permitir o ingresso. E aqui qual é o problema? O Egito tem receio que, dentro desse fluxo de estrangeiros lá, não somente brasileiros, ingressem aqueles que sejam indesejados. Podem ter aí integrantes do Hamas fugindo para o Egito, mas a maior preocupação mesmo é com os refugiados. Então você já tem cerca de 6 milhões de palestinos vivendo em outros países, principalmente no Líbano, em caráter permanente. Porque o refúgio, quando você tem esses conflitos, nada garante que é algo transitório. Então imagine só, o Egito recebendo aí um fluxo enorme de estrangeiros, palestinos basicamente, e depois, com o conflito não tendo uma resolução prevista, eles permaneçam como refugiados em grande quantidade em seu território. E aí a gente sabe que o grupo de brasileiros é diminuto, são 26, 28 brasileiros. Esse não é o problema para o Egito propriamente. O problema é o todo. Dentro desse todo tem o nosso pequeno contingente. Esse é o problema do momento, como atender os civis que precisam se refugiar no Egito, fugindo dos combates que vão acontecer com cada vez maior intensidade na faixa de Gaza. Professor, agora sim a gente tem contato com o Rodrigo Viga, Elis? Viga já nos ouve e vai trazer informações sobre o desembarque desse novo grupo. Da repatriação de brasileiros que deve acabar neste domingo, como eu havia dito. Rodrigo Viga, agora você me escuta, eu te vejo também. Um bom dia para você. Explica pra gente como que vai funcionar a partir de agora e quantos brasileiros, devem ser transportados.
Tudo bem, Liz? Bom dia para você, para o Brau, para o professor, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Está sendo chamado de último voo dessa primeira fase da operação de resgate, de repatriação de brasileiros, uma operação batizada pelo governo brasileiro de Voltando em Paz, eu boto entre parênteses, para casa aqui para o Brasil. Essa aeronave, o KC-30 da Força Aérea Brasileira, decolou da base aérea do Galeão na última sexta-feira e deve chegar trazendo brasileiros e estrangeiros sul-americanos. A gente trouxe essa informação ao longo da semana de que países vizinhos aqui da América do Sul têm solicitado ajuda logística nesse processo de repatriação de argentinos, uruguaios, paraguaios e bolivianos. 3 bolivianos já chegaram junto com brasileiros neste sábado, mas essa aeronave, o KC-30, trazendo os brasileiros e também os sul-americanos, deve chegar também à base aérea do Galeão na madrugada de domingo para segunda-feira. A perspectiva é que seja um contingente significativo de brasileiros e também de estrangeiros, visto que a última etapa, a última fase, está sendo chamado de 9º voo. O que chegou ontem aqui ao Rio de Janeiro, na base aérea do Galeão, Elis, professor Brau, 20 espectadores na internet da Jovem Pan, foi o 7º voo. Muita gente deve estar se perguntando, cadê o 8º voo? O 8º voo é aquele que está parado lá no Cairo, no Egito, aguardando alguma chance, alguma possibilidade de resgatar esses que você citava agora há pouco, que estão confinados, vamos dizer assim, na faixa de Gaza. São 30 brasileiros que estão divididos basicamente em 2 grupos, um deles em Rafah e outro em uma outra região da faixa de Gaza, tentando buscar aí uma alternativa, uma rota de saída, uma rota de fuga, para serem inclusive resgatados por esse 8º voo que está lá no Egito, aguardando essa permissão, essa autorização e a possibilidade também desses 30 brasileiros que estão na faixa de Gaza terem acesso ao aeroporto de Tel Aviv. Inclusive o aeroporto de Tel Aviv está aberto e muitos brasileiros que não estão regressando, não estão sendo repatriados nessa operação conduzida pelo Itamaraty e pelo governo brasileiro, estão retornando de uma maneira ou de outra, com algum grau de dificuldade, através de voos comerciais. Até agora, Elis, Brau, amigos ouvintes, internautas, espectadores da Jovem Pan, já são 1.201 brasileiros que foram resgatados, repatriados desde o início da guerra que foi deflagrada após ataques terroristas em 7 de outubro por parte do Hamas ao território israelense. Elis. Muito obrigada, Viga, pelas informações. Você volta no decorrer da nossa programação.